Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para uma parte importante, meio chatinha, né, mas importante de ser feito pelo menos uma vez, que é o de calcular o momento de inércia, né, em relação ao centro de massa, principalmente, de diversas configurações, né, que aparecem, que a gente estuda o movimento de rotação. Né, a necessidade, né, de se calcular aqui o momento de inércia é porque, né, como deve ter ficado evidente, principalmente no último vídeo, né, quando a gente pega as relações de rotação, né, as equações que regem a rotação, né, de um corpo rígido, que foi a que eu cheguei com vocês no último vídeo, todas elas, de alguma forma, seja de energia, a segunda lei de Newton, de momento angular, enfim, todas elas envolvem o momento de inércia, porque a gente sempre precisa do momento de inércia, a gente tem que saber qual que é a inércia e a rotação para poder estudar a rotação de um corpo. Okay? E aí, claro, a gente tem que saber calcular esse momento de inércia. Então, o que eu vou fazer com vocês, nessa sequência de vídeos, vai ser calcular diversos momentos de inércia, né, no caso, para situações que são mais tradicionais, né, enfim, as configurações que aparecem com uma frequência maior. A partir do momento que eu calculei, eu vou usar isso como coisa dada. Então, por exemplo, hoje eu vou calcular com vocês o momento de inércia de um anel. Eu nunca mais vou voltar e falar, olha, para calcular o momento de inércia do anel, a gente faz isso, isso e aquilo. Não. Eu já vou colocar como sendo algo conhecido. Eu vou calcular depois de vocês da esfera também. Né? A esfera aparece muitas vezes. Né? Enfim, eu vou calcular aqui uma vez com vocês, né, para cada situação. E depois eu vou simplesmente usar esses resultados para a gente poder, né, continuar até o final nas nossas discussões. Ok? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu vou calcular com vocês os 3 casos mais simples de momento de inércia. Né, que são, no caso, todos, né, um relacionado ao outro. Né, por isso que eu coloquei aqui como todos os 3 no primeiro exemplo. Né, o primeiro exemplo, que é talvez o mais óbvio para a gente calcular, que é o primeiro a ser calculado mesmo, é qual é o momento de inércia de uma partícula, certo? Ou seja, você tem aqui, né, uma partícula que está descrevendo um movimento de rotação em relação a um eixo. Okay? Qual é o momento de inércia nessa partícula? Esse daqui eu estou colocando mais simbolicamente. Né? Como é que a gente faz para calcular o momento de inércia? Né? Vamos lá, pela nossa expressão para uma distribuição, né, esse cara daqui era integral de S ao quadrado dm. Aí só esclarecendo, o S é esse cara daqui, ok? Esse cara daqui. E o dm era, a gente picotou, né? A gente pensa, a gente pega o corpo extenso, picota ele um monte de pedacinhos infinitesimais de massa dm e soma todo mundo. Como é que a gente só tem uma massa, né, uma massa m, a uma distância s? Então, o momento de inércia, né, vai ser simplesmente s ao quadrado vezes a própria massa. Então, vezes m. Ou, né, enfim, na ordem que fica mais agradável, ms ao quadrado. Então, esse é o momento de inércia, no caso aqui, de uma partícula, ok? Bem diretão mesmo. Né? E uma coisa que é importante, todo momento de inércia, todo, sem exceção, até por uma questão física, vai ser sempre massa vezes alguma distância, né, algum parâmetro típico de distância do corpo que a gente está analisando, ao quadrado, né, e algum fator numérico na frente. Okay? Sempre vai manter essa estrutura. Então, esse aqui é o da partícula. Né, vamos agora para o segundo, né, que é análogo da partícula, só que é um pouquinho mais elaborado, que é qual é o momento de inércia do anel em torno do centro. É importante falar em torno do centro pelo seguinte, né, vamos lá, vamos pegar um anel aqui, vamos pegar aqui o anel, né, nada impede de você pegar o anel e você rotacionar esse anel com relação a esse eixo daqui, por exemplo, com o eixo que passa aqui pela beirada. Okay? Nada impede de você querer rotacionar o anel desse jeito. Seria equivalente a você pegar um bambolê, né, pega um bambolê, coloca um cabo de vassoura no meio e fica girando o bambolê em torno do cabo de vassoura. Seria equivalente a essa situação daqui, certo? E aí, né, enfim, pela própria definição, né, aqui no caso do momento de inércia, que é integral de S, vamos lá, deixa eu só escrever aqui, integral de S quadrado dm, né, evidentemente esse S vai depender de qual é o eixo. Né, então a inércia e a rotação depende de qual é o eixo de rotação. Então aqui no caso, eu vou calcular com vocês, né, o momento de inércia em torno do eixo central, ok? Esse desse cara aqui que eu vou calcular. Né? No caso, pode parecer, né, que o fato do momento de inércia depender do eixo, né, pode parecer que na verdade a gente está calculando um caso muito específico, que talvez não seja tão interessante, mas não, como eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos também, né, existem alguns teoremas, né, principalmente o teorema dos eixos paralelos, que nos permite, né, que é um teorema que nos permite, a partir, né, do conhecimento do momento de inércia em relação a algum ponto, você determinar como é que é o momento de inércia com relação a outro ponto qualquer. É extremamente importante, né, e aí, no caso, eu vou calcular sempre com relação ao centro ou ao centro de massa, que são os casos
né, mais tradicionais aqui pra gente. Então vamos lá, como é que fica esse cara daqui? Né, esse cara, vamos lá, olha, todos esses pontos, como a gente está pegando um anel e a gente está calculando, né, em torno do seu centro, todos os pontos, né, desse anel, todos os pedacinhos, vamos lá, se a gente pensa nesse anel picotado, cada, enfim, pedaço aqui sendo, né, com massa dm, todos esses pedaços dm estão à mesma distância do centro, que é o quê? Que é o raio do anel. Aqui no caso o raio do anel eu vou chamar de r, ok? Então percebam que para todos os pedaços dm, esse s quadrado vai ser r quadrado, sem exceção. Consequentemente, se esse r é constante, ele sai da integração. Então, o momento de inércia vai ser r quadrado integral de dm. Agora, o que é integral de dm? É a soma de todos os pedaços de massa que compõem esse anel, ou seja, vai dar a massa do anel. Então, se a gente tem aqui um anel de massa m, essa integral vai dar m, ou seja, mr ao quadrado. Ou seja, o momento de inércia, né, de um anel é igual ao momento de inércia de uma partícula. Por isso que eu coloquei aqui ele como letra B, porque é igual da partícula. Ok? Exatamente pelo fato de que tanto o anel quanto a partícula possuem toda a sua massa à mesma distância, né, do eixo de rotação. Vamos agora para o terceiro exemplo aqui associado, que é o C, que também não vai ser muita surpresa, mas enfim, né, vamos calcular o aumento de inércia de uma casca cilíndrica em relação ao seu centro. Ou seja, né, temos aqui ó, uma casca cilíndrica. Quando eu falo casca cilíndrica, é somente a parte lateral, que é a área lateral do cilindro. Eu estou levando em conta que as tampas do cilindro não existem, ok? Mas então, vamos lá, ó, esse cara daqui, né, vamos lá, é a nossa casca cilíndrica. E vamos calcular o momento de inércia com relação ao eixo, passando bem aqui, ó. Vou colocar em azul, exatamente esse eixo daqui. Né, análogo ao caso do anel. Ok? Então, vamos lá, né? Como é que é o momento de inércia? Deixa eu colocar aqui em preto. O momento de inércia, mesma coisa, né? Enfim, definição é a mesma. Integral de S ao quadrado dm. Que vale o mesmo argumento. Olha só, vamos supor que esse cilindro ele tem raio R. Percebam que, como é uma casca cilíndrica, vamos lá, se a gente picota esse cara em um monte de pedacinho infinitesimal, ok? Enfim, né, cada um desses pedacinhos vai estar a qual distância do eixo de rotação? Uma distância r, porque é uma casca cilíndrica. Está todo mundo à mesma distância. Então esse s ao quadrado para a casca vai ser r ao quadrado, porque o s é igual a r. R é constante, sai da integração. Então fica r quadrado integral de dm. Integral de dm é a soma de todas as massas infinitesimais desse picote que a gente fez do cilindro. Ou seja, é a massa do cilindro, da casca cilíndrica. Ou seja, mr quadrado, mesmo da partícula. Por quê? Porque tanto a partícula, quanto o anel, quanto esse cilindro daqui, né, a casca cilíndrica sem as tampas, né, o aspecto geral é o mesmo. Você tem toda a massa localizada à mesma distância do eixo. Não interessa o fato, por exemplo, de que a partícula tem dimensão 0, o anel tem dimensão 1 e a casca cilíndrica tem dimensão 2. Né? Não interessa qual é a dimensão da superfície nem nada. Né? O aspecto geral do problema é o mesmo. Toda a massa localizada à mesma distância. Então, esse era o primeiro exemplo que eu queria passar para vocês. Os exemplos que o momento de inércia é igual ao da partícula. Né? Portanto, vou encerrando o vídeo de hoje. Né? Volto com vocês no próximo vídeo para a gente calcular, né, o momento de inércia, né, de mais exemplos.